tempo de contribuição. E aí, entre os seus anos de contribuição, você exerceu 4 anos de atividade especial, por exemplo. Só que agora você pegou a informação e quer converter esse tempo, esse período, em tempo comum. Só que aí, gente, você sabe que quando mexe com o INSS, com essa história de administrativo, é difícil o negócio sair favorável a você. Na hora de analisar o seu benefício, o INSS, por exemplo, entendeu que esses 4 anos, não era considerado atividade especial coisa nenhuma. Embora você tivesse esse tempo suficiente para se aposentar por tempo de contribuição. E aí, quando você percebeu que o INSS errou, você disse, espera aí, que agora eu vou entrar com um pedido de revisão, vou mostrar que eu tenho direito. Pensa que é fácil? Nem sempre é muito fácil e, na maioria das vezes, você vai precisar da ajuda de um advogado, principalmente se essa revisão envolver aumento no valor do seu benefício. Vamos rodar a vinheta para a gente descomplicar esse processo todo de revisão de benefício no nosso quadro Falando de Direito, hoje com o advogado Rafael Bernardes. Com você, Falando de Direito. Eu tentei contar uma historinha aqui para fazer você entender o nosso tema aqui, porque muitas vezes na prática é isso que acontece, né, Rafael? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Isso mesmo. Perfeito o teu exemplo. É isso mesmo que a gente quis trazer hoje e quis trazer sobre prazos, né? Sim. Quais são os prazos que a pessoa pode requerer essa revisão? Até quanto, né? Até quanto de dinheiro para trás ela vai receber? Até quando ela tem que fazer isso? Vamos começar pelo prazo. Isso, vamos falar. Na verdade, existe uma distinção que a gente até estava brincando no ar lá de prescrição e decadência. Né? Eu estava dizendo, Rafael, vamos acionar a tecla caps lock para o pessoal de casa entender. Eu me lembro que a minha avó, até eu comentei, ela simplificava com caducou. Caducou o direito. Daí resolvia tudo, não precisava falar o que é prescrição e o que é decadência. Mas para nós, o que interessa saber, né? Qual é o prazo que eu posso pedir o meu benefício? Aí vai depender do tipo de benefício. No direito do previdenciário, a gente diz que não há prescrição da pretensão, teoricamente, porque é um direito irrenunciável. Então, a qualquer momento, a pessoa, se ela cumprir os requisitos, ela pode vir a fazer um pedido de um benefício, mesmo que faz muito tempo que ela deveria ter recebido. Por exemplo, um caso muito legal é a questão da pensão por morte. Vamos pensar que a pessoa tem um direito à pensão por morte, mas ela não sabia. Daí ela se deu conta, anos depois, olha, eu devia ter pedido a minha pensão por morte. Aí, o que vai dizer? Prescreveu? Decaiu? Caducou? Não, porque esse direito é um direito irrenunciável. Então, em regra, não há aplicação desse prazo para você pedir. Entendi. Agora, uma diferença, por exemplo, que também você tem que fazer essa confusão, a pessoa não fazer essa distinção e não fazer essa confusão. Olha, quero fazer um auxílio-doença, mas já faz muito tempo que eu parei de trabalhar. Aí, tu não vai ter o direito, porque tu não tem um requisito legal que é o período de graça. Que aquele é 1 ano ou 2 depois? Aí depende, pode ser de 6 meses a 36 meses. Entendi. Vai depender de se é desempregado, quanto tempo tem de contribuição. Ou então o prazo é meio que relativo a seu interesse, é Isso. assim? Na verdade, qual é a tua condição? Tu é contribuinte individual, tu é facultativo, tu ficou desempregado, aí vai ter lá 6, 12, 24, 36. Então, o que se diz? Tu não cumpriu o requisito, então tu não vai conseguir receber esse benefício. Mas tu tem os requisitos daquele benefício, em regra, esse direito não prescreveu, ele não decaiu. Você pode fazer a qualquer momento. Rafael está falando hoje de questão do INSS, mas muitas vezes a gente traz aqui direito trabalhista mesmo. A gente tem uma pessoa em comum que já tinha saído da empresa fazer quase 2 anos e numa conversa com o Rafael, ele disse, mas você não recebeu isso? E a pessoa disse, não, e você não fez isso? Não, mas você foi uma mudança de cargo, que nessa mudança de cargo ele foi prejudicado, mas ele nem se deu conta disso. E numa conversa com o Rafael, ele entendeu que caberia direito ali e eles foram, né, felizes na causa, recebeu aí a grana devida e que a empresa tinha mesmo que ter pago, né, Rafa? Então, às vezes, é por falta do conhecimento que a pessoa não vai atrás do direito. E teve toda uma discussão também sobre prescrição, nome tão difícil, né? Sim. E realmente é uma matéria muito complexa. Aqui no Previdenciário, o que é importante as pessoas saberem? Quando elas vão ajuizar uma ação, embora esse direito ele não prescreve, o que prescreve é o que você vai receber. É isso que eu ia falar. Desde quando é possível receber o retroativo? Retroativo. Regra geral são 5 anos. Entendi. Então, por exemplo, tu tem um direito a um benefício já
muito antigo, só que tu vai limitar aos últimos 5 anos a partir do ajuizamento da ação. Compreendi. Ou seja, mesmo que já tenha passado aí 10 anos, você teria que ter recebido esses 10 anos, 5 você perdeu. Perdeu. Os 5 caducaram, como diz a avó. A vovó disse que caducou os 5 anos. Isso Agora, mesmo. qual a importância, Rafa, desse requerimento administrativo na Justiça? Isso, e isso é importante o pessoal entender de caso. O que é o requerimento administrativo? Alguns benefícios, por exemplo, esse exemplo que tu deu de tu converter um especial para um período normal para especial para revisar a aposentadoria. Em regra, tem que se fazer o pedido na via administrativa. E o pedido ele tem que ser muito bem formulado. Entendi. Tem que ter as informações, tem que juntar a documentação da empresa, a documentação do segurado. Por quê? Eu preciso antes entrar na via administrativa para depois eu provocar a via judicial. Ou seja, primeiro é junto ao INSS, aí de repente um negado, aí depois é que você vai para a Justiça. É assim, isso. Rafa? E aí o administrativo também, o ideal que seja feito por um advogado. Perfeito. Porque a pessoa tem que juntar uma documentação, tem que explicar o que está sendo requerido. E aí digamos que o INSS indeferiu, né? Entendi. Aí o que acontece? Quando a gente falou de prescrição, quando tu faz um processo administrativo, em regra, tu suspende a prescrição. Então, mesmo tu não estando com processo judicial, com aquele processo administrativo, suspendeu a prescrição. Então, por exemplo, eu entrei com requerimento administrativo, vamos pensar, em 2019. Certo. O INSS negou em 2020. Aí eu vou entrar com o judicial. Eu vou poder reclamar, em vez de desde 2015, desde 2014. Que foi o meu requerimento administrativo que suspendeu aquela prescrição. Entendi, ou seja, é melhor entrar o quanto antes para você suspender essa prescrição, porque né, Rafa? Essa é a importância, porque às vezes a pessoa fica aguardando em casa, então assim, quem está ouvindo pensa assim, olha, será que eu tenho direito, será que eu não tenho? É melhor saber ajuizar logo o administrativo, claro, bem formatado, porque daí ele já vai ter a suspensão da prescrição. Isso é muito importante para os retroativos. Eu digo sempre assim que a gente está criando uma nova cultura através dos nossos telespectadores, que são as consultas com os advogados. Quando você vai para um médico, às vezes você sabe que vai precisar enfaixar o pé, mas antes de necessariamente enfaixar o pé, você passa pela consulta. A mesma coisa a gente tem que pensar com o advogado, né, Rafa? No escritório tem essa possibilidade de a pessoa agendar uma consulta, né? A gente tem o perfil do escritório, tem o perfil do Falando de Direito, então nós temos as pessoas que respondem esses perfis, né? O pessoal do escritório vai responder, eu mesmo respondo algumas dúvidas, e aí, sendo o caso, pode ir lá agendar, trocar ideia, ver qual é a situação. A gente tenta já desmistificar logo no início, né? Olha, isso aí não vai pra frente, não vai dar certo. Não é um bom direito, não é um bom direito, ou a gente analisa, não, isso aí que tu falou tem muita procedência. E aí a gente já direciona para os nossos canais de atendimento. Isso aí é eu digo isso sempre para você dizer, mas deve ser muito caro um advogado, eu já nem vou. Eu vou dar nada. E às vezes é literalmente você correr atrás daquilo que lhe pertence. A gente está falando aqui de algo que você tem direito e que, assim como esse caso que a gente usou aqui e ilustrou, muitas vezes a pessoa nem sabia. Somente com o olhar do advogado que a pessoa teve direito a ter o seu direito ressarcido, né, Rafa? É dica de casa. Quem teve algum benefício, pediu algum benefício, está ainda na dúvida sobre a aposentadoria, se recebeu certo ou não, manda lá, a gente faz o cálculo sem nenhum problema. Bom demais. @Falando de Direito BR é o Instagram do quadro. O Instagram de Rafael é @ADV, tá na tela aí, ó, @Rafael Bernardes, Rafael com PH. E também tem o nosso colunista Isaac Bertolini Auler, @Isaac Bertolini Auler, que é o advogado também que colabora com as informações aqui no nosso Falando de Direito, junto com o Rafael. Um abraço para todo mundo do escritório Bertolini Bernardes, que são super queridos conosco e com os nossos telespectadores também. Rafa, obrigada, viu? Bom final de semana. Bom final de semana com vacinação para você também, se Deus quiser. se Deus quiser. Vamos passar na rede social?